Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Gente, hoje eu vou dar prosseguimento ao que eu havia prometido para vocês, que é o artigo 30, que diz respeito à incomunicabilidade de algumas circunstâncias no concurso de agentes. Mas antes disso, antes só da gente começar a falar a respeito do artigo 30, que é uma continuação do artigo 29, que eu já postei, né? E eu percebi que os alunos gostaram muito. Eu só queria agradecer a força que os meus alunos têm dado, os meus amigos também. O canal em um dia praticamente teve mais de 300 inscritos, eu fiquei muito contente. A ideia do canal é ajudar, é um grupo de estudos, né? É a gente ter ali todas as aulas de direito penal para ajudar, para que o aluno eventualmente assista, reassista, tire dúvida, relembre. E nada impede que também mais para frente a gente amplie, né, as possibilidades do canal e a gente fale sobre temas diferentes, né, mas sempre relacionados ao direito penal, que é o que eu sei, né? Esses dias mesmo surgiu um documentário sobre o João de Deus, né? E a minha irmã, que é dentista, ficou endoidecida, me mandando no WhatsApp, queria que eu explicasse para ela quais foram os crimes do João de Deus, o que ele tinha feito, o que estava acontecendo, que absurdo que ele estava em prisão domiciliar. Então isso ela falou, Paula, por que você não faz um vídeo sobre isso para os seus alunos, não só para os seus alunos? Ela falou, eu sou uma pessoa que gostaria de assistir seu vídeo explicando a respeito disso. Então existe também a possibilidade de mais para frente eu fazer isso, né? E porque os alunos também querem saber isso, não só, né, quem não é aluno. Enfim, eu tô sendo tem vários pensamentos, eu tô com vários pensamentos, assim, muita gente dando dicas, sugerindo, fazendo sugestões, e assim, eu fico muito feliz, né, com o entusiasmo das pessoas, com a gratidão dos alunos e com o reconhecimento dos alunos enfim, gente, eu fico muito feliz mesmo. Eu queria agradecer as manifestações. Eu tive manifestação de aluno, de aluno de 1000 anos atrás, e que ficou muito feliz com o canal. E eu mais feliz ainda pelo reconhecimento dos meus alunos, né? E quem sabe mais para frente a gente consiga ampliar, né? Tornar com que o canal seja um canal de vários perfis, né? Não só do perfil do aluno, mas daqueles que se interessam, né? E eu tentar procurar, por exemplo, no caso do João de Deus, explicar de uma forma mais simples, menos técnica, para aquele que não entende de direito penal, mas que quer entender, porque afinal de contas faz parte da nossa vida, né? Bom, era isso que eu queria dizer de primeiro, para agradecer o carinho e o prestígio dos meus alunos. Gente, agora, então, o que a gente vai falar? Já peguei o código aqui para a gente começar a conversar. O que a gente vai falar? Hoje, gente, eu vou terminar, então, o concurso de agentes. A gente já viu o artigo 29, que é o artigo importantíssimo, e agora a gente vai falar sobre o artigo 30, tá? O artigo 30 diz respeito das circunstâncias incomunicáveis em concurso de agentes. É um artigo que complementa, né, todo o conteúdo a respeito de concurso de agentes. Antes da gente entrar no artigo 30, eu preciso só relembrar aqui com você, em 2 minutinhos, o que sejam circunstâncias e o que sejam elementares de um tipo penal, né? Elementar de um tipo penal é tudo aquilo que está descrito no caput. É tudo aquilo que, se você retira, deixa de existir o próprio crime. Então, por exemplo, no homicídio, o que é elementar no homicídio? Que alguém mate outro alguém. Isso é elementar do homicídio. Se eu retiro o objeto material, ou seja, a pessoa contra a qual recai a conduta criminosa, e se eu mato, por exemplo, um cachorro, isso já não é mais homicídio. E qual é a resposta técnica? Porque não existe a elementar do homicídio, vítima, sujeito passivo, ser pessoa humana.
Então, elementar é tudo aquilo que, se você retira do tipo penal, o próprio tipo penal deixa de existir. A elementar é, portanto, fundamental. O que são circunstâncias de um delito? Circunstâncias são dados acessórios ao respeito do delito que interferem na dosagem da pena. Na medida em que que as circunstâncias trazem detalhes, trazem informações a respeito do autor do delito ou a respeito do modo como o delito foi realizado. E, portanto, vão interferir na pena de cada um. Então, a circunstância é um dado acessório, né? E que interfere na pena do delito, na pena do indivíduo. As circunstâncias, elas são de várias espécies, né? Vocês aprendem lá as circunstâncias agravantes, que estão na parte geral, as circunstâncias atenuantes, que estão na parte geral. Existem as qualificadoras, que estão previstas no próprio tipo penal e que interferem na pena mínima e na pena máxima do delito. Agravante e atenuante normalmente são sempre em números fracionados. Por exemplo, causa de aumento de pena, causa de diminuição de pena, são circunstâncias do delito. Um crime tentado é um crime realizado com uma circunstância. Qual circunstância? A tentativa. Qual é a natureza jurídica dessa circunstância da tentativa? Ela é uma causa de diminuição de pena. Lá na frente, tudo isso, para quem é aluno do primeiro semestre, não tem conhecimento pleno a respeito disso, né? Mas saibam que agora, nesse próximo semestre, vocês vão começar a aprender sobre isso. E vocês vão aprender o critério trifásico de aplicação da pena, em que existem fases. E nessas fases, de acordo com o tipo da circunstância, ou seja, de acordo com qual circunstância você se refere, em um determinado momento essa circunstância vai entrar no cálculo. Ou seja, existe uma ordem, né, de colocação, de ponderação dessas circunstâncias. Então é preciso que você saiba quais sejam e em que momento em que elas vão entrar no cálculo para a pena. Então as circunstâncias, né, voltando aqui ao nosso assunto, as circunstâncias são dados acessórios que podem fazer com que a pena seja aumentada ou que a pena seja diminuída. Elas interferem na dosagem da pena. A gente pode classificar as circunstâncias, né? Existem as circunstâncias que são chamadas de circunstâncias objetivas ou materiais. Quais são as circunstâncias objetivas ou materiais? São aquelas que dizem respeito ao tempo, lugar, modo de execução do crime, meio de execução, a ocasião. Essas circunstâncias são circunstâncias que normalmente se comunicam entre os concorrentes, ou seja, entre os indivíduos que participam de determinado delito, né? A gente está falando, lembre-se, de concurso de agentes. E existem as circunstâncias subjetivas, ou que dizem respeito à motivação, né? As circunstâncias subjetivas ou pessoais são circunstâncias que são, como o nome diz, individuais, que dizem respeito à pessoa do agente. Então, a circunstância subjetiva mais importante que eu vislumbro aqui para você entender de imediato é a circunstância subjetiva que diz respeito à motivação. Então, por exemplo, digamos que eu e José, nós dois matemos o meu pai, mas o pai é só meu, não é do José. E além disso, o José que me ajudou a matar o meu pai porque eu queria ficar com a herança do meu pai. Então, eu matei por uma motivação torpe, certo? Qual seja a ganância, né? O dinheiro. Veja, e o José não vai receber a herança e o José não praticou o parricídio, o José não matou o meu pai, porque o meu pai não é pai do José. Aqui eu mostrei para você duas circunstâncias subjetivas, ou seja, que dizem respeito único e exclusivamente a mim. Quando o José for responder pelo homicídio, digamos que ele não tenha matado o meu pai, mas ele tenha me ajudado, ele vai responder pelo homicídio, certo? Relembre lá a nossa última aula quando eu disse que o tipo penal é o mesmo. O que vai diferenciar é a culpabilidade de cada um.
Então, quando o José for responder por homicídio, ele vai responder por homicídio sem essas circunstâncias subjetivas, na medida em que o pai não era dele e a motivação também não era dele, porque são circunstâncias subjetivas. As circunstâncias subjetivas, de regra, elas são incomunicáveis, ou seja, não se comunicam, não se aplicam, não são transferidas para o partícipe, para o concorrente. Entretanto, digamos lá que a gente tenha matado o meu pai com o uso de veneno. Essa circunstância de eu matar o meu pai através do uso de veneno é uma circunstância objetiva, porque diz respeito ao meio que eu utilizei, ao modo de execução do delito. Essa circunstância objetiva, como eu já havia dito para vocês, de regra geral, vai se comunicar. Então, o José vai receber essa circunstância objetiva. Certo? Entenderam? Isso para começo de conversa, certo? Então, existem as circunstâncias. Essas circunstâncias, objetivas ou subjetivas, elas podem ser classificadas em agravantes, para aqueles que não conhecem, né, que está lá no artigo 61 do Código Penal. As agravantes, para aqueles que não conhecem, vocês já imaginam que sejam. São circunstâncias que fazem com que a pena seja maior. São circunstâncias que demonstram que o indivíduo merece uma punição maior, porque denotam uma reprovabilidade maior. As atenuantes são circunstâncias que fazem com que a pena do indivíduo seja menor, né? O indivíduo, de algum modo, demonstra que merece uma diminuição da pena. São circunstâncias. Qualificadora, vocês conhecem, né? Por mais que não tenham estudado, normalmente o aluno sabe, porque ouve no telejornal e tudo mais. As qualificadoras são situações em que a pena do crime é majorada, é aumentada, a pena mínima e a pena máxima. Por quê? Porque demonstra uma reprovabilidade maior. Isso tudo é circunstância que vai fazer com que a pena aumente ou diminua. Bom, dito isso, agora a gente vai partir para o estudo do artigo 30. O que diz o artigo 30? Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do tipo penal. Gente, quando elementares do crime. Que as circunstâncias subjetivas não se comunicam, você já sabe, porque a gente acabou de mencionar aqui. O que o artigo 30 está mencionando, entretanto, são as situações em que, em alguns determinados crimes, as circunstâncias de caráter pessoal, personalíssimas, naquele determinado crime, entretanto, elas funcionam como elementares. E funcionando como elementares, portanto, elas vão se comunicar, vão ser aplicadas também a eventual concorrente. Dou 2 exemplos aqui para você. Relação aos crimes funcionais, artigo 312 do Código Penal. O que são os crimes funcionais? Os crimes funcionais, gente, são aqueles que dizem respeito a crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, por exemplo, o peculato. O peculato é um crime praticado por funcionário público, em que só pode ser o funcionário público o autor. Entretanto, é possível que exista um partícipe. É possível que, junto com o funcionário público, o particular pratique um determinado crime, pratique com ele este crime. Então, veja, acho que eu fui muito apressada. O 312 é o artigo do peculato, tá? Existem vários tipos de peculato. Vamos, por exemplo, considerar o peculato furto. O que é o peculato furto? É o funcionário público que subtrai a administração pública. É só você lembrar lá do 155 que diz respeito ao crime de furto e você vai saber que o peculato furto é isso, é o furto praticado pelo funcionário público. Veja, é um crime próprio. Por que crime próprio? Porque exige uma condição específica do autor, qual? Ser funcionário público. Mas nada impede, digamos que eu seja funcionária pública, mas nada impede, por exemplo, que o José
que não é funcionário público, pratique o crime comigo. Ele é o particular. O José, praticando o crime comigo, ele não é funcionário público, ele é particular. E veja, o fato de você ser funcionário público é uma condição personalíssima, uma condição pessoal. O José é particular. Muito embora o José seja particular, neste caso, neste tipo penal, essa circunstância subjetiva de você ser funcionário público funciona como elementar do tipo penal. Porque o crime de peculato furto é justamente isso. O funcionário público subtrair bens da administração. Então, o José, quando ele for responder sobre esse fato, ele vai responder sobre o 312, em função do 312, por mais que ele não seja funcionário público. Por quê? Porque nessa situação, a circunstância de ser funcionário público, que é uma circunstância subjetiva, funciona como elementar do tipo penal. Compreendem? Vou terminar o vídeo para ele conseguir ir mais rápido e aí a gente dá mais um exemplo.